Espírito Santo de Deus, ele atua desde o princípio. Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente. Caso você ainda não esteja inscrito no canal Jaboque, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as notificações. Faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais. Nós veremos sobre a atuação do nosso amigo Espírito Santo logo após a nossa vinheta. A Bíblia Sagrada, ela nos mostra a ação do Espírito Santo desde o primeiro livro de Gênesis até o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse. Vamos ao nosso tema, o Espírito Santo no Antigo Testamento. Nosso texto base está em Isaías capítulo 63, verso 10, que diz: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, por isso se lhes tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. É muito importante nós conhecermos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No estudo anterior nós vimos a personalidade do Espírito Santo e neste estudo nós estaremos vendo no Antigo Testamento como o Espírito Santo atuava, agia. Os nomes que é dado ao Espírito Santo no Antigo Testamento são nomes diversos, mas tudo dizendo respeito ao Espírito Santo. Então nós vemos que aparece como Espírito de Deus, Espírito do Senhor Jeová, meu Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor do Senhor, de graça, bom Espírito e sopro do Todo-Poderoso. Todos esses nomes fazendo referência ao Espírito Santo de Deus. E desde o início, o Espírito Santo atuou. Por exemplo, na criação do mundo, o Espírito Santo estava junto com Deus Pai e com o Filho, com nosso Jesus. Gênesis capítulo 1, verso 1 e verso 2. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O primeiro nome, o Espírito de Deus, que diz respeito ao Espírito Santo, e ele se movia sobre a face das águas. E na criação do homem, vamos ver Salmo 104, verso 3, envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. O Espírito Santo participando da criação. E quando Deus, na criação do homem, ele fala façamos o homem, porque é Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo na criação do homem. Vamos ver o Espírito Santo na vida de José. Gênesis capítulo 41, verso 38 e verso 39, que diz: disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. O Espírito Santo, ele atuou na vida dos patriarcas, na vida de Moisés, por exemplo. Ele liderou o povo de Israel, mas quando Moisés se sentiu cansado, se sentiu impossibilitado de levar aquele povo sozinho, aquele povo que era rebelde, que era teimoso, que era de dura serviço, que era murmurador, Deus, ele manda Moisés escolher 70 anciãos
para auxiliar ele na liderança do povo. Números capítulo 11, verso 17, então eu descerei, Deus falando, e ali falarei contigo e tirarei do espírito que está sobre ti e porei sobre eles e contigo levarão a carga do povo para que tu não a leves sozinho. Olha que Deus tremendo, um Deus que vê, que conhece, que sabe de quando nós estamos precisando de uma ajuda, mas quando o Espírito repousou sobre eles, eles profetizaram uma única vez. A Bíblia nos mostra, mas 2 homens, eles não estavam juntos e eles não foram aonde Moisés havia reunido os anciãos. Estes são Eldade e Medade. E olha o que aconteceu, Números capítulo 11, verso 26, porém no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade, o do outro era Medade, e repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. É justamente nesta passagem que Josué chega a Moisés e fala para Moisés: Moisés, quer que eu vá lá e impeça eles? Aí Moisés fala: ai, quem dera se todos profetizassem, como nosso Senhor é lindo. E o Espírito Santo, ele capacitou alguns homens para construir o tabernáculo. Ele deu habilidade artística para Bezalel e para Aholibe. Êxodo capítulo 31, do verso 2 ao verso 7, eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de ciência, em todo o labor para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata, em cobre, e em lapidar pedras para engastar, e em detalhes de madeira para trabalhar em todo o labor. E eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam tudo o que te tenho ordenado. O Espírito Santo, ele trabalha de diversas formas, ele trabalhou de diversas formas. Vamos ver sobre a vida de Josué, Números capítulo 27, verso 18. Então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. Mas ainda em Deuteronômio capítulo 34, verso 9, nos mostra: e Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nós vemos também o Espírito Santo agindo na época dos juízes, capacitando os juízes. Vamos nos lembrar de um juiz chamado Otiniel, Juízes capítulo 3, verso 9 e verso 10. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador que os libertou, Otiniel, filho de Quenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele, e veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou a Israel. E saiu a peleja, e o Senhor entregou na sua mão Cusã-Risataim, rei da Síria, contra o qual prevaleceu a sua mão. Você já tinha ouvido sobre esse juiz? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link sobre Otiniel. É muito lindo esse estudo. Ainda o Espírito Santo nós vamos ver atuando na vida de Gideão. Juízes capítulo 6, verso 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se ajuntaram após
provas. Mas o Senhor deu estratégia para Gideão, e Gideão, ele fez provas com Deus. Lembra quando ele usou os velos de lã para ele ter a certeza de que realmente Deus estava com ele? E o Senhor assim o fez. Lembra de Jefité? Vamos conferir Juízes capítulo 11, verso 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité e atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade passou até aos filhos de Amon. Após isso, Jefité fez um voto com Deus. Também vou deixar na descrição do vídeo o link sobre Jefité. O estudo também está muito bom. Vamos ver sobre Sansão. Juízes capítulo 13, verso 24 e verso 25. Olha que interessante. Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Manedã, até Zorá e Estaol. Como é interessante a gente ver o Senhor agindo através do Espírito Santo, e foi através do Espírito Santo que Sansão matou um leão. Juízes capítulo 14, verso 6. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito, mas também o Espírito de Deus, ele se apossou de Sansão para cumprir o propósito que tinha feito. Ele quis casar com uma mulher que não era de Israel, e ele fez um enigma, mas ele fez um desafio aos convidados da festa. E os convidados da festa, eles colocaram a mulher de Sansão no estreito, e ela teve que revelar qual era a resposta do enigma. E olha, a ameaça é que se ela não falasse, eles queimariam a ela e queimariam a casa do pai dela. E ela contou, e Sansão não soube porque ela não falou para Sansão. Juízes capítulo 14, verso 19. Então o Espírito do Senhor tão poderosamente se apossou dele, que desceu aos Ascalonitas e matou deles 30 homens, e tomou as suas roupas e deu as mudas de roupas aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira e subiu à casa de seu pai. O Espírito Santo de Deus, ele agia no Antigo Testamento justamente como nós vemos em Sansão. Ele se apossava da pessoa, e é interessante que hoje a gente vê, após Jesus ter ascendido ao céu, o Espírito Santo passou a habitar na pessoa. Mas vamos ver outra vez o Espírito Santo se apossando de Sansão, para que Sansão se livrasse dos filisteus que estavam levando ele cativo. Juízes capítulo 15, verso 14. E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando, porém o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que se queimaram no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E justamente nisto daí, Sansão, com uma queixada de jumento, ele feriu a 1000 filisteus. O Espírito Santo, ele se retirou de Sansão após Sansão ter revelado o segredo da força dele para Dalila. Juízes capítulo 16, verso 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do sono e disse: olha só
como ele se achou. Sairei ainda esta vez como dantes e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Como é importante nós ficarmos sempre atentos às coisas que estamos fazendo, não entristecendo o Espírito Santo, não desobedecendo ao Senhor. Mas o Espírito Santo, nós vamos ver na vida do rei Saul, ele capacitou o rei Saul para guiar o povo de Israel. 1 Samuel capítulo 10, verso 6, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, é Samuel falando, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. Mas devido à desobediência de Saul, quando Davi, ele foi ungido rei de Israel, porque Deus havia rejeitado a Saul por causa da desobediência dele, o Espírito se retirou de Saul. 1 Samuel capítulo 16, verso 14, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava o espírito mau da parte do Senhor. Olha que importante sempre realmente nós estarmos atentos ao Senhor, a obedecer ao Senhor, a agradar ao Senhor. Mas vamos ver na vida de Davi o Espírito Santo capacitando ele, quando ele foi ungido como rei pelo profeta Samuel. 1 Samuel capítulo 16, verso 13. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. E o Espírito Santo de Deus, ele revela, e ele revelou ao rei Davi sobre o Messias. Segundo Samuel capítulo 23, verso 2 e verso 3, o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Olha Davi falando, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso, falando do nosso Messias através de Davi. Mas Deus, ele deu poder para profetizar. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 20 e verso 21, para nós entendermos, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura que está na Bíblia Sagrada é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas aos homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito. Que tremendo, né? Mas nós vamos entender também que o Espírito Santo, ele usou a boca de Balaão para abençoar o povo de Deus. Números capítulo 24, verso 2, e levantando Balaão os seus olhos e vendo a Israel que estava acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus, e ele teve que abençoar o povo de Israel, mesmo ele sendo pago para amaldiçoar o povo de Israel, porque Deus é maravilhoso e sabe o que ele faz? Ele transforma a maldição em bênção, mas ele também impede pessoas de amaldiçoar o povo dele. E na vida de Isaías, vamos conferir? Isaías capítulo 48, verso 16 e verso 17. Chegai-vos a mim, ouvi isto, não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus que
te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. E me enviou a mim, olha só, Isaías falando, e o Espírito de Deus falou através do profeta Isaías. Quantas profecias nós vemos no livro de Isaías, profecias messiânicas. Oh, louvado seja o nosso Deus. E na vida do profeta Miqueias, vamos ver? Miqueias capítulo 3, verso 8. Mas eu estou cheio de poder do Espírito do Senhor e de juízo e de força para anunciar a Jacó, ou seja, a Israel, ao povo de Israel, a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Como Deus, ele usa quem ele quer, e Deus usou os profetas, e a gente vê ele também usando o profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 2, verso 1 e verso 2, e disse-me, olha que tremendo: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs de pé e ouvi o que me falava. Que tremendo você entender que hoje nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, mas antes o Espírito Santo se apoderava da pessoa, se apossava da pessoa, e a pessoa era usada por ele. Eu vou concluir dizendo para você que o Espírito Santo, ele sempre esteve atuando poderosamente desde o início. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe, e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar e veremos o Espírito Santo atuando no Novo Testamento. Fica com Deus e Deus te abençoe grandemente.